está vivo. Mas segundo os laudos médicos, ele partiu. E esses foram os últimos dias de Michael Jackson. Dia 17 de março às 17 horas. O que você vai fazer? Eu vou estar assistindo Você Sabia, porque nesse dia e nesse horário vai ter uma grande estreia aqui no canal. Estamos muito orgulhosos com esse projeto, que será anunciado, beleza? Bom, Michael Jackson faleceu no dia 25 de junho de 2009. E assim como toda a sua vida, os seus últimos dias também foram bastante polêmicos. Michael Joseph Jackson nasceu no dia 29 de agosto de 1958, na cidade de Gary, nos Estados Unidos. Ele veio de uma família simples e tinha 8 irmãos. E aos 6 anos de idade, ele começou a se apresentar musicalmente, lá em 1964. Isso tudo ao lado dos seus 4 irmãos, formando assim a banda de sucesso Jackson 5. E em 1970, Michael começou a sua carreira solo. E o auge da carreira de Michael aconteceu em 1980, com o lançamento do famoso álbum Thriller. No auge da sua carreira, Michael assinou um contrato com a Pepsi de 5 milhões de dólares, e naquela época era muito dinheiro. E durante esse período ele foi gravemente ferido enquanto gravava um comercial. Um acidente aconteceu e ele acabou sofrendo queimaduras no seu rosto e também no seu couro cabeludo. Caralho! E acredita-se que foi a partir dali que ele começou a fazer várias plásticas. Pois como muitos de vocês sabem, seu rosto e principalmente o seu nariz foram modificados ao longo dos anos. E em 1993, a sua carreira começou a entrar em decadência. Comparado ao sucesso que ele atingiu, óbvio, né? Por conta das várias polêmicas que Michael viveu. Alguns anos antes de falecer, Michael estava numa fase não muito boa da sua vida. Ele estava completamente destruído psicologicamente e também financeiramente. Ele estava cheio de dívidas. Em 2006, ele voltou do Oriente Médio, onde ele morou por alguns anos com o príncipe de Bahrein, Salman bin Hamad bin Isa Al Khalifa. O príncipe, galera, teria emprestado a Michael mais de 7 milhões de dólares para ajudar Michael com suas dívidas. Em troca, o cantor iria colaborar no próximo disco do príncipe. Michael também iria escrever uma biografia para o príncipe e também iria ajudar em uma peça de teatro. Porém, isso acabou não acontecendo. Michael foi morar com seus filhos em uma mansão lá em Las Vegas, bem próximo aos grandes hotéis e cassinos. E durante esse período, um executivo da indústria de jogos, Jack Wishna, tentou vender alguns shows de Michael lá em Las Vegas, para que assim ele pudesse pagar as suas dívidas. Porém, Jack contou à CNN que o cantor não estava muito bem, não estava apto psicologicamente para fazer shows. Michael estava sempre fraco, falando coisas nada a ver e ainda precisava de uma cadeira de rodas para se locomover. Ou seja, ele não estava apto a se apresentar. E nessa época, Michael e seus filhos mal saíam de casa. E quando a família saía de casa, eles saíam todos fantasiados, escondidos, usando máscaras, uniformes e roupas estranhas, para que os fotógrafos não perturbassem eles. Alguns shows até foram marcados em Las Vegas, porém acabaram sendo cancelados por conta do estado do astro. E no ano do seu falecimento, lá em 2008, ele foi visto nas ruas assim. Nem parecia o Michael que a gente conhece, né, galera? Mas infelizmente, tudo tem um fim. E foi muito difícil para as pessoas verem Michael nesse estado. 4 meses antes da data em que ele faleceu, ele tentou ser um Michael novamente. E para isso então foi nessa época em que começou a ser planejada a turnê de retorno This Is It. Uma turnê que teria Michael de volta nos palcos depois de tantos anos. Nessa época o cantor estava bem animado e trabalhando duro para fazer tudo isso acontecer. Michael queria mostrar para os seus filhos o porquê que as pessoas gostavam dele. Pois nos últimos anos, a galera só estava falando dos seus problemas, do seu estilo de vida. Então ele queria mostrar para os seus filhos todo aquele legado que ele tinha conquistado, que no caso era através da dança, da música e de seus shows. Mas infelizmente, os últimos dias de Michael Jackson estavam próximos e ele nem imaginava isso. Mesmo sem saber que o seu fim estava próximo, Michael ainda sonhava com seu grande retorno e estava trabalhando duro para que isso acontecesse. Ele estava compondo músicas novas, ensaiando por horas e tinha voltado a ter aquele brilho mágico e único. Só que algumas pessoas próximas ao cantor estavam preocupadas com a forte dependência que Michael tinha de remédios para dormir. Então podemos dizer que seus últimos dias foram dedicados ao sonho de retornar aos palcos, junto com a luta na dependência de remédios. Remédios para insônia, remédios para dores e por aí vai. Mesmo quando algum médico não receitava um remédio para ele,
ele dava algum jeito de conseguir remédio de uma outra forma. Então, 6 semanas antes da sua partida, o seu médico, o Dr. Conrad Murray, começou a tratar a insônia que Michael tinha com um remédio chamado Propofol, receitando uma dose de 50 mg por noite. Propofol, galera, é um anestésico muito forte, usado até mesmo em anestesia geral para fazer procedimentos cirúrgicos. E, inclusive, a chefe de cozinha de Michael, chamada Kay Chase, disse que nos últimos dias de vida de Michael, o médico Murray não saía da casa de Michael. Na verdade, ele quase vivia o tempo todo lá. Ela disse que ele chegava por volta das 21 e já ia direto pro quarto de Michael. E ele ficava de noite até de manhã. Quando a chefe chegava de manhã para trabalhar, ela sempre via o médico descendo as escadas do quarto de Michael. E às vezes até segurando um tanque de oxigênio. E segundo ela mesma, no dia 25 de junho de 2009, o Dr. Murray não desceu as escadas de manhã. Então ela já sabia que algo tinha acontecido. Michael teria passado a sua última noite, no dia 24 de junho de 2009, ensaiando no Staples Center, que fica lá em Los Angeles, ensaiando para sua turnê, que começaria no dia 13 de julho. Nessa noite ele teria ficado 6 horas provando roupas e ensaiando. Nesse dia em específico, cerca de 10 pessoas assistiram aquele que seria o último ensaio de Michael, no seu último dia de vida. E a galera que estava ali nem sabia disso. Produtores, músicos, coreógrafos, Todos disseram que ele estava melhor do que nunca. tentando entregar o máximo de si. E esse era o Michael Jackson que todo mundo lembrava. O diretor da turnê, Kenny Ortega, disse que nos últimos ensaios, Michael estava brilhando tanto, se entregando tanto, que disse que até ficava arrepiado com tudo aquilo. Ele realmente estava cantando e dançando que nem nos seus dias de glória. E segundo seu empresário, Frank Gillo, This Is It seria o maior retorno de todos os tempos. Mas, infelizmente, ele não aconteceu. Então, no dia 25 de junho de 2009, Michael foi levado às pressas de ambulância a um hospital lá em Los Angeles. E às 2h46 da tarde do dia 25 de junho de 2009, foi anunciada a morte de Michael Jackson. Segundo o Dr. Murray, ele disse que na noite passada, Michael estava reclamando muito de insônia, como sempre. E ele contou também que por volta das 1h30 da manhã, ele deu um remédio a Michael chamado Valium. Só que o remédio não deu muito efeito. Meia hora depois, o médico deu lorazepam pra ele. Mano, que isso, cara? Que isso, mano? Mesmo tomando todo esse remédio, 1 hora depois, às 3 horas da manhã, Michael ainda não tinha conseguido dormir. E aí o que o médico fez? Deu mais outro remédio. Mas eu não consigo imaginar como que é a situação, tipo, o doutor fica lá, tipo, sentado na frente da cama e falei, Michael, bateu sono? E ele fala, não bateu ainda, então toma mais. Mano, caralho, esse tanto de remédio ia fazer mal uma hora ou outra. Remédio pra velho. ele. Que Dessa porra vez é ele essa, deu cara? midazolam, que Olha! também não fez efeito. E quando já estava de manhã, às 10h30 da manhã, o doutor deu mais outro remédio, mais 25 mg de Propofol. E só assim que Michael finalmente conseguiu descansar. Então o doutor disse que ele saiu do quarto por algum tempo e quando voltou pra lá, Michael já não estava mais respirando. O médico conta que ele tentou reanimá-lo, porém não deu certo. E foi aí que eles decidiram que era melhor levar Michael para o hospital. Onde ele acabou falecendo de parada cardíaca, causada pelo coquetel de remédios que ele tomou na noite anterior. E esses então teriam sido os últimos dias de Michael. Claro que existem aquelas pessoas que acreditam que Michael ainda não morreu, que ele ainda está vivo, que ele teria forjado a sua morte para viver em paz. Nossa, Mas não é- na época o que mais tinha era que o Michael Jackson É não isso tinha que o morrido, velho. hospital relatou. E o seu velório aconteceu no dia 3 de setembro de 2009. Mas e você? O que você acha de tudo isso? O que você acha dessa história? Você acha que os últimos dias de Michael foram tristes? Você acha que Michael ainda está vivo? Bom, deixe a sua opinião aqui embaixo. Caso queira que o seu comentário fique em destaque, não esqueça de Mano, usar na época, é porque assim, né, não sei se vocês pegaram, mas os caras fizeram um retrato de quem foi no velório e tinha um cara muito suspeito que os caras falaram que era o Michael Jackson no enterro dele, no velório dele assistindo, tá ligado? Escondido. Aí passou um tempo, apareceu um cara, os caras falaram que era ele, tá ligado? Doideira, velho. Que doideira, mano. Pé, né, pé, 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 pé.